Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre vaporizador nessa segunda parte da discussão sobre o assunto, num detalhamento um pouco mais aprofundado, demonstrando e explicando a interrelação entre propriedades físicas do agente anestésico inalatório e algumas características importantes do vaporizador, assim como a sua utilização tanto em situações comuns quanto em algumas situações inusitadas. Depois de passarmos pela evolução histórica do vaporizador, como foi apresentado no primeiro vídeo sobre esse assunto, apresentamos aqui a funcionalidade da maioria dos vaporizadores utilizados na atualidade. Temos aqui um exemplar de um vaporizador que, em geral, é construído utilizando um metal que tem alto calor específico, para que não seja alterada a sua temperatura com facilidade à medida que for acontecendo a vaporização do anestésico local, do anestésico inalatório. Como foi dito no vídeo anterior, existe um aspecto físico na vaporização que é chamado calor latente de vaporização. O agente inalatório, ao vaporizar, ele consome calor. Existe um consumo da energia térmica tanto do líquido onde ele se insere, como do recipiente onde ele se encontra. Então, essa perda de calor que acontece à medida que ele vai vaporizando faz com que haja diminuição dessa energia térmica a ser oferecida para continuar a vaporização acontecendo. Então, a capacidade de vaporização vai sendo reduzida ao longo do tempo. Um dos mecanismos utilizados na maioria dos vaporizadores atuais é a utilização de uma barra bimetálica que funciona aumentando ou diminuindo o fluxo de bypass do vaporizador. Se a temperatura interna está maior no vaporizador, e ele tem um termômetro que percebe isso, ocorre uma abertura maior aqui do conduto do fluxo de bypass, o fluxo diluidor, de forma que a quantidade de gases frescos que vai para a câmara de vaporização aqui embaixo reduz um pouco. E isso compensa aquela temperatura um pouco mais elevada que facilitaria a vaporização. Então, já que a vaporização está facilitada pela temperatura um pouco mais elevada no interior do vaporizador, e a temperatura aumentando, como já sabemos do vídeo anterior, aumenta a pressão de vapor, facilita a vaporização e é uma saturação maior do fluxo de gases frescos que entrou e que vai sair dessa câmara de vaporização para misturar depois, para se unir ao fluxo de bypass. Então, com a temperatura maior, há um fluxo de bypass maior proporcionalmente quando a temperatura vai caindo. Essa placa bimetálica ela diminui a passagem aqui no fluxo de bypass para compensar aquela queda de temperatura que vai diminuir a pressão de vapor do agente anestésico inalatório, diminuir a capacidade de vaporização, diminuir a saturação dos gases frescos que passam aqui. Então, o termômetro acusa uma queda de temperatura. Beleza, então vamos aumentar o fluxo proporcional para a câmara de vaporização, diminuindo o fluxo de bypass, o fluxo diluidor. Isso faz com que haja um aumento do fluxo na câmara de vaporização, e esse fluxo aumentado vai fazer com que haja uma compensação da queda de temperatura, fazendo assim com que esse fluxo de gases frescos consiga aumentar a capacidade de transporte de vapor de anestésico que havia sido diminuída pela queda da temperatura. Essa placa bimetálica ela é construída com base em dois metais diferentes,
com ponto de com temperatura com calor específico diferente. Então essas placas elas acabam pela diferença de calor específico, elas acabam uma sendo mais afetada pela temperatura do que a outra. Isso provoca uma curvatura nesse conjunto, e essa curvatura que acontece perdão, com a mudança de temperatura é o que vai fazer aumentar ou diminuir o fluxo de bypass. Então essa é a primeira característica importante de um vaporizador calibrado, que é termocompensado. A segunda característica importante é o material do qual ele é fabricado, construído. Geralmente é um metal que tem alto calor específico, para que ele, como eu falei, não se altere em sua temperatura, permitindo uma estabilidade, e à medida que a vaporização acontece, ocorre a queda da temperatura interna do vaporizador. Se o material com o qual o vaporizador é construído permitir que essa queda de temperatura pode afetar todo o vaporizador, e isso provocar uma queda mais expressiva na capacidade de vaporização. Mas como é utilizado um material às custas de ou cobre ou aço inoxidável, principalmente hoje em dia, essa temperatura que cai no interior do vaporizador não altera muito a temperatura do recipiente, e assim fica mais fácil de compensar pelo mecanismo apresentado aqui. O vaporizador, então, ele funciona com a entrada de fluxo de gases frescos num dos lados do vaporizador, e esse fluxo de gases frescos ele tende a passar diretamente pela chamada via de bypass, se o vaporizador estiver fechado. Se você abrir no dial aqui, a concentração for aumentando progressivamente, a concentração desejada com o controle do dial, vai haver um aumento progressivo do desvio de parte desse fluxo de gases frescos para a câmara de vaporização. Quanto maior a concentração desejada e disponibilizada aqui no dial pelo anestesiologista, maior é a fração do fluxo de gases frescos que vai passar pela câmara de vaporização, aumentando a concentração, a saturação de gases ali. Ela normalmente é máxima pelas condições oferecidas pelo dispositivo. Então, quanto maior for o fluxo na câmara de vaporização, maior a capacidade de carreio daquele vapor anestésico. Importante saber, apenas para fins educacionais, que quanto maior o fluxo, menor o tempo de contato entre esse fluxo e o líquido anestésico. Se dentro de determinados fluxos, uma certa faixa de fluxo, isso é perfeitamente controlado pelo vaporizador. Ele tem essas dobradiças aqui que facilitam a permanência do fluxo em contato com o líquido anestésico por mais tempo, e essas estruturas em forma de Foley aqui na parede do vaporizador, na parede interna, facilita então esse contato mais permanente. Se o fluxo for extremamente elevado, você vai continuar aumentando o carreio do vapor anestésico, mas a concentração final ela começa a diminuir de uma forma progressiva, ou seja, a ascensão do aumento dessa concentração começa a diminuir, porque você está dando pouco tempo de contato do fluxo de gases frescos com o agente anestésico na sua forma líquida. Então, abrindo ou diminuindo ou fechando o dial do vaporizador, você vai aumentar ou diminuir a fração que é desviada para o fluxo, para a câmara de vaporização.
E existem já programados na calibração desses vaporizadores, isso é feito de forma específica para cada agente anestésico e baseado na pressão de vapor de cada um deles, a relação que esse vaporizador vai promover para gerar aquela concentração. Então, a 1%, se você for utilizar o sevoflurano, normalmente a relação entre o que vai para o fluxo de bypass e o que vai para a câmara de vaporização é na ordem de 25:1, sempre indo mais para o fluxo de bypass, para que ele dilua depois aquele anestésico que vem super concentrado saindo da câmara de vaporização. 1% de sevoflurano, a relação é de 25:1, 2% de 12:1, e assim sucessivamente. Se a gente pegar o isoflurano, ele é calibrado para isso, e isso devido à pressão de vapor do isoflurano, ele é calibrado para, se você escolher no dial 1%, vai haver uma divisão, uma proporção de 44 partes indo para o fluxo de bypass e uma parte indo para a câmara de vaporização. Se você aumentar para 2%, vai diminuir a quantidade de fluxo da câmara do fluxo de bypass e aumentar proporcionalmente o que vai para a câmara de vaporização. Isso gera uma maior concentração na câmara de vaporização. A concentração vai ser estática, a quantidade de fluxo que vai para a câmara de vaporização ela vai sair saturada, e a gente vai ver como que é essa saturação. Só que como você aumentou o fluxo proporcional para a câmara de vaporização, quando você aumenta a concentração estabelecida no dial, você aumenta a quantidade de fluxo que vai para a câmara de vaporização e, consequentemente, quando aquele fluxo aumentado sair também saturado da câmara de vaporização, ele vai levar uma quantidade maior de agente anestésico na forma de vapor para se misturar na saída do vaporizador com fluxo de bypass. E aí cai a concentração para níveis seguros e úteis para a realização da sua anestesia. Aqui você tem tanto as proporções do que entra nessa entrada do vaporizador, a proporção que vai ser dividida segundo a concentração escolhida, em relação a fluxo de bypass e fluxo para a câmara de vaporização. E nessa outra tabelinha você tem a relação entre o que vai sair do fluxo de bypass e o que vai sair para se juntar com esse fluxo de bypass saindo, o que está saindo da câmara de vaporização. Então, quando sai da câmara de vaporização, enquanto na entrada a relação de sevoflurano para 1% era de 25:1, quando vai sair aqui a relação é de 20:1, isso devido à adição da quantidade de vapor de anestésico que aumentou ali. Então a proporção ela acaba diminuindo um pouco. Então temos aqui todas as relações de entrada, de acordo com o anestésico local, anestésico inalatório e a concentração escolhida. E aqui embaixo temos a relação de saída, de acordo com a concentração escolhida e o anestésico inalatório que está sendo utilizado. Nesse diapositivo, reforçamos a importância da compensação térmica, utilizado, como foi dito, uma placa bimetálica que vai trabalhar aumentando o fluxo de bypass quando a temperatura for mais elevada, e essa temperatura elevada ela aumenta a pressão de vapor, facilita a vaporização, então não precisa muito fluxo para a câmara de bypass. Mas quando a temperatura cai, o que acontece devido ao calor latente de vaporização, aquela temperatura vai caindo porque vai sendo consumida a energia térmica do líquido anestésico inalatório, e há então uma diminuição da pressão de vapor com essa queda de temperatura e, consequentemente, uma diminuição da concentração de saturação na câmara de vaporização. Por isso,
ocorre um desvio dessa placa bimetálica no sentido de aumentar o fluxo proporcional para a câmara de vaporização, e ali vai ser feito então o aumento da capacidade de carreio do agente anestésico na forma de vapor para compensar a queda da vaporização que ocorreu pela queda da temperatura. Só para fins ilustrativos, o isoflurano tem um calor latente de vaporização igual a 41 calorias por grama de líquido de isoflurano que vai ser vaporizado. Portanto, esse consumo energético vai fazer com que haja queda da temperatura. E importante também frisar que esses vaporizadores têm essa compensação térmica, mas ela é limitada. Ela consegue controlar e manter a concentração final do anestésico em temperaturas que oscilem entre 18 e 35 graus Celsius. Aqui nesse diapositivo mostramos algumas características físicas dos agentes inalatórios, algumas características físicas importantes são o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, lembramos, é o momento de temperatura em que ocorre uma elevação tamanha da pressão de vapor que ela se iguala à pressão atmosférica onde, na altitude ou no ambiente em que aquele anestésico se insere. Como foi dito, a temperatura ela é diretamente proporcional à pressão de vapor. À medida que aumenta a temperatura, essa pressão de vapor vai aumentando, e quando essa temperatura aumentou tanto que a pressão de vapor igualou a pressão atmosférica, esse agente anestésico entra em ebulição. Então, é o ponto de ebulição, esse aqui considerado a nível de uma atmosfera, são esses valores apresentados. À medida que há uma diminuição da pressão atmosférica, o ponto de ebulição vai sendo reduzido, uma vez que vai ser mais fácil igualar a pressão de vapor com a pressão atmosférica. Então, se você sobe tanto em altitude que a pressão atmosférica caiu à metade, essa metade vai ser a referência do ponto de ebulição da temperatura necessária para se atingir a ebulição. Portanto, há uma redução do ponto de ebulição, esse anestésico também vai ser vaporizado mais facilmente. Temos aqui o valor de Kahn, lembrando sempre que esse valor de Kahn é uma concentração que é considerada a nível do mar, uma atmosfera. E esse valor de Kahn em porcentagem, em volume por cento, vai gerar a nível do mar esses valores de pressão parcial para esses anestésicos utilizados nessa concentração. Se você alterar a altitude, a concentração ela vai se alterar na maioria dos vaporizadores utilizados, calibrados, com exceção do vaporizador do desflurano, mas vai haver uma manutenção da pressão parcial, que é o que importa no final das contas para a realização da anestesia. É a pressão parcial que vai gerar a potência anestésica, e ela, utilizando vaporizadores calibrados, ela não se altera. O que se altera, como vamos ver, é a concentração do anestésico. Então, se você considerar em uma altitude diferente, você vai poder manter naquele dial a mesma concentração desejada que foi estabelecida, e esses vaporizadores eles são calibrados a nível do mar, mas como vamos ver, apesar de você preparar ali no dial 2, 3%, o que sai do vaporizador é uma concentração bem diferente daquilo e vai ser alterada de acordo com a pressão atmosférica onde ele se insere. Mas a pressão parcial ela vai ser mantida, vamos ver isso aí na sequência. E temos aqui também a relação de produção de vapor anestésico a partir de 1 ml de cada um desses agentes anestésicos inalatórios apresentados aqui. Podemos ver que eles são diferentes, o tricloroetileno não é mais utilizado, todos os outros produzem a partir de 1 ml de líquido anestésico cerca de 200 ml de vapor anestésico. Isso é importante para cálculo
do consumo do anestésico ao longo da anestesia. Então, podemos ver nesse quesito que é uma pequena diferença entre os autores. Então, o Alotano, por exemplo, que aqui nessa fonte diz que 1 ml de agente anestésico líquido, alotano, produz 226 ml de vapor, mas aqui nesse autor ele não diz que é 226, ele diz que é 211, mas em torno de 200 ml tem uma aproximação bastante interessante para generalizar para todos os agentes anestésicos, lembrando também que isso aqui se refere à temperatura de 20 graus Celsius e a nível do mar. Tá? Então, a produção de vapor anestésico ele é importante que seja considerado em relação à temperatura e em relação à pressão atmosférica onde ele está inserido. Nesse diapositivo, há uma representação esquemática da forma como é feita a vaporização do sevoflurano no seu anestésico, no seu vaporizador calibrado. Então, são apresentadas aqui embaixo duas tabelas, a tabela de relação entre o que entra, a parte do fluxo de admissão de gases que vai para o fluxo dilucional ou de bypass, e a parte que vai para a câmara de vaporização. Então, nesse exemplo esquemático, eu estou oferecendo para o paciente 1% de sevoflurano com um fluxo de 2 litros por minuto a 20 graus Celsius. Por essas características, eu posso aferir que esse vaporizador, que é calibrado para fazer assim, ele vai gerar uma relação entre o que vai para o fluxo de bypass e o que vai para a câmara de vaporização, uma relação de 25:1. Então, 25 partes do que entrou vai para o fluxo de bypass e uma parte vai para a câmara de vaporização. Para saber qual a capacidade de concentração máxima na câmara de vaporização, ou seja, qual que vai ser a concentração de saturação pela pressão de vapor do anestésico local naquela atmosfera, eu vou dividir a pressão de vapor do agente anestésico pela pressão atmosférica e multiplicar isso por 100 para gerar a concentração máxima de saturação que vai acontecer aqui na câmara de vaporização. Então, segundo as características físicas e nessa pressão atmosférica, eu posso garantir que aqui vai haver uma concentração máxima de 21% de sevoflurano naquele fluxo de gases que entrou e que vai sair da câmara de vaporização para se unir com o fluxo de bypass. Então, aqui eu tenho 21%. E esse vaporizador, então, ele é preparado para mandar uma parte do fluxo de admissão de gases. Então, colocamos aqui na fórmula que eu quero o sevoflurano a 1%, nesse caso, sabendo que a CAN do anestésico sevoflurano é 2,1% no paciente de adulto médio, e ali ele vai sair, como ele tem 21% na saturação, ele vai sair com uma mistura contendo 79 ml de fluxo de gases frescos mais 21 ml de sevoflurano, totalizando na saída da câmara de vaporização 100 ml. Quando ele se junta lá em cima com o fluxo de bypass, então vai aumentar o volume total. Eu vou ter aqueles 79 ml de fluxo de admissão de gases que entraram na câmara de vaporização, mais 21% do sevoflurano que saturou esses 79 ml, gerando 100 ml, somando-se a isso mais 2.000 ml do fluxo de bypass. Eu vou ter um total de 2.100 ml. Se eu tenho 21 ml de agente anestésico na forma de vapor em 2.100 ml, eu tenho 1% de concentração de vapor anestésico na saída do fluxo de saída total do vaporizador.
Atentem que esse 1% só foi alcançado porque eu tenho que esse anestésico local ele tem 160 de pressão de vapor e está a uma atmosfera. Então são fatores importantes. Se eu alterar o anestésico que eu vou jogar aqui dentro, vai alterar completamente a concentração final, como vai ser visto posteriormente. Se a altitude for diferente, ou se o paciente está sendo anestesiado, por exemplo, numa câmara hiperbárica, a concentração também vai se alterar de forma semelhante. Agora a gente vai observar a explicação esquemática do vaporizador do isoflorano recebendo esse anestésico inalatório para oferecer ao paciente 1% de isoflurano e eu estou dando para ele 3 litros por minuto. Então, eu tenho que primeiro saber quanto que vai gerar na câmara de vaporização de concentração final de saturação. Ali eu faço eu utilizo a mesma fórmula. A concentração final vai ser a divisão entre a pressão de vapor desse agente anestésico, no caso o isoflurano, que é 238, dividido pela pressão atmosférica, que no caso aqui estamos intuindo que é ao nível do mar, então 760 milímetros de mercúrio. Isso tudo multiplicado por 100 vai gerar um resultado final de 31%. 31% é a capacidade de concentração máxima ou de saturação do vapor anestésico isoflurano nessa câmara de vaporização. Observem que até aqui eu não escolhi nenhum fluxo. Isso aqui é a característica intrínseca do anestésico local e está numa relação com a pressão barométrica intuída, ou no exemplo aqui fictício, acreditando que está a nível do mar. Aqui na tabela eu tenho também a relação para a qual esse vaporizador foi calibrado. Vamos aqui no isoflurano e se eu quero 1%, ele vai dividir o fluxo de admissão de gases na relação de 44 partes que vai para o fluxo de bypass e uma parte que vai para a câmara de vaporização. Essa é a relação que para a qual esse vaporizador é preparado pelo fabricante para manter na calibração dele essa relação. Então, qualquer que seja o fluxo de admissão de gases que eu ofereça a esse vaporizador, 44 partes vão para o fluxo de bypass ou diluidor e uma parte vai para a câmara de vaporização. Nesse exemplo, eu estou dando aqui um fluxo de 3.000 ml. Ele então é preparado para desviar, isso aqui é um cálculo matemático aproximado, obviamente, então para que eu consiga ter o anestésico inalatório na forma de vapor a 31%, o vaporizador ele vai mandar para a câmara de vaporização 69 ml para se juntar a esse 31 ml de isoflurano para gerar um total de 100 ml com vapor anestésico de saturação do isoflurano igual a 31% na sua concentração. Então, eu tenho nessa câmara de vaporização, saindo daqui 100 ml. Desse 100 ml, eu tenho que 69 ml são de fluxo de admissão de gases e 31 ml são de isoflurano na forma de vapor. Quando me aproximar aqui da saída do fluxo total do vaporizador, ele vai se juntar com o fluxo que vem do fluxo de bypass, que é um total de mais ou menos 3.000 ml. Então, 3.000 mais 100 que saiu da câmara de vaporização, eu vou ter 3.100 ml com 31 ml de vapor anestésico. Eu estou dando para esse paciente 1% de agente anestésico inalatório isoflurano. De novo, eu só consegui isso porque esse vaporizador foi preparado para fazer essa divisão. Ele é preparado, se eu for oferecer isoflurano a 1%, ele vai desviar 44 partes do fluxo que entra para bypass e uma parte para a câmara de vaporização.
se eu aumentar a concentração desejada lá no dial, essa relação preparada pelo fabricante na sua calibração vai ser de 21:1, e assim sucessivamente. E isso, ele fez esses cálculos porque ele se baseou na pressão de vapor do agente anestésico aqui utilizado, no caso isoflurano, 238 milímetros de mercúrio. De novo, a importância de considerar que isso aqui está sendo utilizado na atmosfera ao nível do mar e a 20 graus Celsius. Se por acaso eu aumentar a temperatura desse vaporizador, a concentração final vai aumentar, mas a gente sabe que o vaporizador tem um controle de compensação de temperatura, fazendo com que haja uma maior ou menor participação de fluxo de câmara de vaporização, então a temperatura não vai afetar muito isso aqui. E a altitude é o outro fator que interfere. Se esse denominador aqui diminuir em altitudes mais elevadas, a gente sabe que a pressão atmosférica se reduz, então esse denominador diminuiria progressivamente com o aumento da altitude, fazendo com que essa concentração final aqui aumentasse progressivamente. E por que isso acontece? Porque em altitudes elevadas, com a pressão atmosférica reduzida, há uma maior facilitação na vaporização do agente anestésico inalatório. Esse diapositivo demonstra o que pode acontecer na troca do agente anestésico utilizado naquele vaporizador. Nesse exemplo, temos aqui a utilização do isoflurano no vaporizador para sevoflurano. Então, eu vou dividir de novo a pressão de vapor do isoflurano pela pressão atmosférica, considerada ali a nível do mar, vezes 100, lembrando que isso aqui vai gerar 31% na câmara de vaporização. Não importa se o vaporizador é o vaporizador do sevoflurano, do alotano, enfim, qualquer que seja o vaporizador utilizado, aquele fluxo que saiu lá em cima na divisão do fluxo total, a parte que vai para o bypass, ele vai responder ao anestésico local, inalatório. É a pressão de vapor do anestésico inalatório que vai definir a sua concentração de saturação na câmara de vaporização. Só que eu estou utilizando o sevoflurano. E quando eu utilizo o sevoflurano, geralmente eu quero uma concentração em torno de 2%, porque 2%, 2,1% é a can do anestésico sevoflurano. Então eu vou querer a 2%. E eu lembro também que se eu estou utilizando o vaporizador do sevoflurano, esse vaporizador está calibrado para a 2%, haver um desvio de 12 partes do que entra no vaporizador vai para o fluxo de bypass e uma parte vai para a câmara de vaporização. E se eu estivesse utilizando o vaporizador certo do isoflurano, ao invés de 12:1, a relação seria de 21:1, uma quantidade quase o dobro de fluxo de diluição. Só por aí a gente já entende que vai dar ruim. A quantidade de fluxo que vai para fluxo de bypass é muito menor do que o que deveria. Então, no final, essa concentração vai estar muito aumentada. E quão aumentada ela vai estar? Então, eu estou dando aqui no meu vaporizador a 2%, uma relação que ele vai fazer de 12:1, já que é o vaporizador do sevoflurano, 12:1, quando eu escolho 2%. E eu vou fazer o que entra na câmara de vaporização, como é o isoflurano que eu estou usando, eu vou chegar a uma concentração de saturação na câmara de vaporização de 31%. Então, isso vai gerar 60 ml de fluxo de admissão de gases, mais 31 ml de isoflurano, dando um total de 100 ml. Isso aí, no vaporizador, ele vai apresentar uma determinada diluição. Se eu estou considerando que 69 ml
entraram na câmara de vaporização, eu vou considerar que mais ou menos 12 vezes isso, né, que é a relação 12:1, vai ser o que vai para o fluxo de bypass. Então, mais ou menos 950 ml. Então, eu vou somar os 100 ml que vão sair da câmara de vaporização com esses 950 ml, vai dar um total de 1.500 ml. Esses 1.500 ml, tendo 31 ml de isoflurano, vai me gerar uma concentração final de quase 3%. Isso aí é quase 2,56 vezes a can do isoflurano, é uma dose extremamente elevada. Então, se você utilizar um agente anestésico inalatório com a pressão de vapor maior do que a pressão de vapor daquele anestésico que deveria estar naquela câmara de vaporização, você vai atingir uma concentração extremamente elevada. Você vai dar uma sobredose de anestésico inalatório para esse paciente e as consequências vão ser as esperadas para uma sobredose de um anestésico inalatório. Esse diapositivo traz um exemplo do fenômeno do acidente oposto, do erro ao contrário. Você vai colocar agora o sevoflurano por engano no vaporizador do isoflurano. E eu sei que quando eu uso o isoflurano, eu vou dar uma concentração ali mais ou menos de 1%, porque 1,15 é a can do isoflurano a nível do mar. É a concentração que eu quero para gerar anestesia daquele paciente. Obviamente, alguns pacientes mais resistentes, outros mais sensíveis, vão necessitar a mudança dessa concentração de acordo com a resposta encontrada, inclusive hemodinâmica. Então, inicio aqui a utilização do vaporizador, considerando que, não sabendo que eu coloquei o sevoflurano, estou achando que eu coloquei o isoflurano no vaporizador do isoflurano, então vou dar 1%. Mas eu sei que se eu utilizar o sevoflurano ali, eu vou manter aquela mesma relação. Independente do vaporizador que eu estiver utilizando, a concentração de saturação na câmara de vaporização vai ser 21%, porque eu vou dividir 160 por 760, considerando que eu estou a nível do mar, vezes 100 vai dar uma concentração de 21%. Agora vamos à relação. Se eu estou usando o isoflurano a 1%, a relação vai ser de 44:1. Independente do fluxo que estiver entrando, 44 partes desse fluxo vai para o fluxo de bypass, bem mais do que o sevoflurano, já que ele tem uma facilidade maior de vaporização, já que a sua pressão de vapor é maior, então ele vaporiza mais, então a quantidade que vai para o fluxo de bypass é maior. Então vai ser 44 partes para fluxo de bypass e uma parte para a câmara de vaporização. E eu começo a minha anestesia. Como o vaporizador está recebendo o sevo e não o iso, ele vai gerar uma concentração de saturação na câmara de vaporização de 21%, ou seja, para cada 79 ml de fluxo de admissão de gases, eu vou ter 21 ml de sevoflurano com um total de 100 ml. Considerando que esse vaporizador está preparado para oferecer uma relação de 44:1, cerca de 3.000 ml para o que ele achou que seria 69 ml, desviando ali para a câmara de vaporização. Então, uma relação de basal, né, escolhida aqui no nosso exemplo, de 3.000 ml indo para o bypass e 69 indo para a câmara de vaporização. Na verdade, eu vou ter no final, para cada 70 ml de fluxo que entrou naquela câmara de vaporização, vão sair 21 ml de agente anestésico, e quando isso se somar ao fluxo diluidor ou de bypass de 3 ml, eu vou ter um total de 3.100 ml. Esse 3.100 ml, contendo 21 ml de
sevoflurano vão gerar para nós uma concentração de 0,67%, que é igual a mais ou menos um terço da CAN. Então você imagina que se você colocar o sevoflurano, que tem uma pressão de vapor menor, e assim vai gerar uma saturação menor do que seria o isoflurano, você vai oferecer muito menos agente anestésico a esse paciente, com risco de fazer uma subdose e, consequentemente, você não conseguir anestesiar o paciente adequadamente, você está lá dando 1, 2% do agente anestésico no dial, na sua impressão. Você acha que está dando o isoflurano em concentrações maiores, mas não está. Na verdade, você está dando sevoflurano em concentrações inferiores a que o paciente necessita. Então, tem que ter muito cuidado com essas trocas de agentes anestésicos. Existe uma fórmula para se calcular quanto de concentração você vai oferecer para o paciente se você, por acaso, fizer essa troca de anestésico inalatório. Você usa um vaporizador com outro agente inalatório. A fórmula diz que a concentração final vai ser igual à concentração que você preparou no dial vezes a saturação na pressão de vapor saturada do agente que você está utilizando, dividido pela saturação de concentração na pressão de vapor saturada do agente anestésico que deveria estar lá. Então, se você utilizar o isoflurano no vaporizador do sevoflurano, a concentração final vai ser igual. Se você está utilizando o dial a 2%, então 2 vezes o 30, que seria mais ou menos 31, né? a saturação de vapor anestésico na câmara de vaporização, se eu estou utilizando o isoflurano, e dividido pela saturação concentração de saturação do sevoflurano, que é o que deveria estar lá. Então isso aqui vai dar mais ou menos 3%, como foi demonstrado naqueles cálculos que foram apresentados anteriormente. Isso vai ser mais que 2 vezes a CAN do isoflurano que você está utilizando de forma errada no vaporizador do sevoflurano. Então é igual a concentração do dial, concentração de saturação esperada pelo agente anestésico inalatório que você está utilizando ali na câmara de vaporização, dividido pela concentração de saturação na câmara de vaporização do agente anestésico que deveria estar lá, que seria o sevoflurano. Então isso aí vai ser igual a 2%, uma concentração extremamente superior àquela desejada por isoflurano. Se você utilizar o alotano, que tem uma saturação ainda próxima da saturação do isoflurano, você vai atingir mais ou menos a mesma coisa, tá? A pressão de vapor do alotano é 243, é muito próxima da pressão de vapor do isoflurano. Então, para efeitos de cálculo, arredondando, então a gente pode usar o mesmo 30 de saturação do alotano na câmara de vaporização. E o resto é igual, né? Estou dando 2%, que eu estou achando que é sevoflurano, o vaporizador é do sevoflurano, o sevoflurano tem uma CAN de 2%, eu estou pedindo 2% de sevoflurano, mas eu coloquei alotano. Então, 2% vezes 30, que é a saturação esperada na câmara de vaporização quando eu uso o alotano, dividido por 20, que é a concentração da saturação do sevoflurano, que deveria estar lá. Isso também vai gerar 3% de concentração final. Mas agora ainda ficou mais grave, porque enquanto a CAN do isoflurano é 1,15, a CAN do alotano, que eu estou usando de maneira errada aqui, é 0,75. Então 3% é praticamente 4 vezes a CAN do alotano. É uma dose extremamente elevada, com riscos de arritmia e outras complicações bastante graves. No último exemplo, finalmente aqui, a utilização do sevoflurano no vaporizador do isoflurano. Então, se eu estou usando o isoflurano, eu vou pedir 1%, mais ou menos. Então, arredondando para 1%, eu vou ter que a concentração que eu vou conseguir usando o sevoflurano no vaporizador do isoflurano
é igual a 1%, que é a concentração que eu pedi, vezes o 20, que é a concentração esperada na saturação do sevoflurano aproximado, né, na verdade cerca de 21%, dividido pela saturação do agente anestésico que deveria estar ali na saturação da câmara de vaporização, que é o isoflurano. Isso vai dar uma concentração de 0,67%, como foi demonstrado no diapositivo anterior, que é uma concentração cerca de 1/3 da CAM, é uma subdose. Por que isso aconteceu? Aqui aumentou porque eu utilizei é, agentes inalatórios com pressão de vapor maior. Então, isso gera uma vaporização maior e a concentração fica superior à concentração que seria do agente próprio para aquele vaporizador. Aqui no terceiro exemplo, eu estou utilizando um agente anestésico inalatório com pressão de vapor inferior, gerando uma concentração menor e ainda tem a consequência, o efeito daquela relação entre o que vai para o fluxo diluidor e o que vai para a câmara de vaporização, intensificando ainda mais a redução dessa concentração final. Então, está demonstrado aqui pela fórmula também que pode haver alteração importante da concentração desejada para aquele agente anestésico que está sendo utilizado erroneamente num vaporizador que se supõe seja o correto. Aqui nesse diapositivo, essa tabela demonstra a importância que tem a definição correta do que é CAM. A CAM, concentração alveolar mínima de um agente anestésico inalatório capaz de manter imóvel o paciente ou 50% dos pacientes submetidos a um estímulo nociceptivo padrão, é considerado a nível do mar. Então, se você alterar a altitude, por exemplo, você vai ter uma diferença nessa conceituação. Isso porque o que importa para nós em relação à produção da anestesia, a potência do anestésico, na verdade, é a pressão de CAM, a pressão parcial de CAM, a pressão que chegou no alvéolo do paciente. Então, a nível do mar, como eu estou a 760 milímetros de mercúrio, eu sei que 0,75% de halotano vai gerar essa pressão parcial de 5,7 milímetros de mercúrio. O sevoflurano, numa concentração de 2,1, vai gerar uma pressão parcial de 16 milímetros de mercúrio. Então, essa é a pressão parcial que vai manter o paciente, ou 50% dos pacientes anestesiados. Se eu alterar aqui a pressão atmosférica, eu tenho que prestar atenção na alteração eventual de concentração para ver se isso vai alterar a pressão de CAM. O que eu preciso manter é a pressão de CAM. A concentração, ela invariavelmente ela vai se alterar se eu mantiver condições semelhantes naquele vaporizador utilizado. A exceção, como vamos ver posteriormente, é o vaporizador do desflurano, que funciona de maneira diferente. Então, lembramos que os vaporizadores calibrados, eles são calibrados a nível do mar, a uma atmosfera de 760 milímetros de mercúrio. E no caso do sevoflurano, exemplo que vai ser demonstrado aqui nesse diapositivo, o sevoflurano a nível do mar tem a sua concentração máxima de saturação na câmara de vaporização obtido pela divisão entre a pressão de vapor do sevoflurano, que é de 160 milímetros de mercúrio, pela pressão atmosférica, que a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então, uma divisão do fluxo de gases frescos que entra no vaporizador, de forma que, dependendo da concentração desejada, esse sevoflurano que entra aqui vai ser diluído segundo a relação de gases frescos que vai ser dividida nessas duas ramificações do fluxo de admissão de gases, o fluxo de gases frescos. Se for a 1%, como está aqui na primeira linha, vai ser feita uma divisão daquele fluxo de forma a manter uma relação de 25 partes
para o fluxo diluidor, o fluxo de bypass, e uma parte para a câmara de vaporização. Se no dial escolhemos uma concentração a ser oferecida de 2%, essa relação que era de 25:1 cai para 12:1, ou seja, esse vaporizador vai gerar uma concentração maior pela diminuição do fluxo direcionado para o fluxo de bypass, o fluxo diluidor, e se a concentração for maior ainda, desejada, essa relação então ela vai aumentar, né? Vai ser uma relação que vai ser proporcionalmente vai proporcionalmente privilegiar cada vez mais o direcionamento do fluxo de gases frescos para a câmara de vaporização, quanto maior for a concentração desejada e a concentração escolhida no dial. Isso a uma atmosfera. Então, a uma atmosfera é esperado que aquela câmara de vaporização gere no máximo uma concentração de saturação de 21%. Mas aqui nesse exemplo, a administração do agente anestésico vai ser feita a uma altitude que gera uma pressão atmosférica de 500 milímetros de mercúrio. Isso aí é conseguido a uma altitude de mais ou menos 12.000 pés, que corresponde a mais ou menos 3.600 metros de altura. Nessa condição, então, dividindo a pressão de vapor do sevoflurano pela pressão atmosférica naquela altitude e multiplicando por 100, vamos conseguir aqui uma concentração muito maior, uma concentração de 32% na câmara de vaporização. Isso é conhecido devido ao fato, é explicado devido ao fato de que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, e em pressão atmosférica menor há uma capacidade maior de vaporização do anestésico. Então, é conhecido que a 500 metros a uma atmosfera de 500 milímetros de mercúrio, a concentração na câmara de vaporização vai atingir uma saturação de 32%. Só que esse vaporizador ele é calibrado a nível do mar. E se eu escolho, como aqui está nesse exemplo, 2% para ser preparado pela abertura do dial do vaporizador, esse vaporizador que é calibrado a nível do mar, vejamos aqui a 2%, o sevoflurano vai dar uma divisão do fluxo que vai gerar uma relação de 12 partes para o fluxo de bypass e uma parte para o fluxo na câmara de vaporização. Então, espera-se que para cada parte que vai para a câmara de vaporização, 12 vezes aquilo vai ser gerado, vai ser direcionado para o fluxo diluidor, o fluxo de bypass. Aqui nessa altitude, com essa pressão barométrica, então, sabendo que a concentração vai ser na câmara de vaporização de 32%, para cada 100 ml que sai dessa câmara de vaporização, vamos ter 68 ml de fluxo de gases frescos e 32% de sevoflurano. Essa vai ser a mistura que vai deixar a câmara de vaporização para ser adicionada a um fluxo diluidor de 950 ml, já que para esse vaporizador ele entende que eu tenho que jogar cerca de 79 ml para a câmara de vaporização e 950 ml para o fluxo diluidor, ou se eu aumentar o fluxo de admissão de gases, essa proporção vai ser mantida de forma a manter essa saturação na câmara de vaporização. Mas para esse efeito de cálculo, então vamos ter que o valor total do fluxo que sai da câmara do vaporizador, que é a soma da câmara de vaporização mais o fluxo diluidor,
vai ser igual a 1050 ml. Sabendo que dentro dessa câmara de vaporização, o que sai, aqueles 100 ml que estão saindo, são 68 ml de fluxo de gases frescos mais 32 ml de sevoflurano, esse 32 ml de sevoflurano vai ser diluído, então, no final, num volume total, no fluxo total de 1050 ml. 32 ml em 1050 ml vai gerar uma concentração aproximada de 3%. E aí a pergunta de um desavisado é, puxa, eu estou dando, ao invés de 2% de sevoflurano, como eu preparei no dial do vaporizador, eu estou dando 3%. E 3% é 1,5 vezes o que eu pretendo dar em concentração para esse paciente. Só que voltamos àquela questão de que o que importa para gerar a anestesia, para dar a potência do anestésico nessa situação, não é exatamente a porcentagem do agente anestésico, e sim a pressão parcial que vai ser gerada no final desse processamento inteiro. Então, sabendo que damos 3% de anestésico nessa solução total que sai do vaporizador, esses 3% multiplicados pela pressão barométrica, que aqui é 500 milímetros de mercúrio, vai dar um resultado de 15 milímetros de mercúrio de pressão parcial do sevoflurano. Então, a conclusão é de que, aumentando a altitude, você aumenta a concentração do agente anestésico, mas a pressão parcial vai ser mantida. É importante a definição disso e o entendimento de que isso acontece porque esse vaporizador ele é calibrado ao nível do mar. E quando ele é utilizado em altitude ou em pressão atmosférica diferente, há uma alteração da concentração, mas sem alteração da pressão parcial do agente anestésico, mantendo então a capacidade de anestesiar esse paciente. Importante também saber que se por acaso esse vaporizador tiver sido calibrado na altitude em onde ele está sendo empregado, é importante que se conheça todo esse processo, porque aí sim vamos ter que alterar a concentração escolhida no dial, porque ali em cima, como há uma vaporização maior desse agente anestésico, eu tenho que trabalhar essa vaporização de modo a manter uma concentração compatível com a anestesia desse paciente. Mas isso não é o caso na maioria das vezes, porque praticamente sempre os vaporizadores são calibrados ao nível do mar. Então, o processamento acontece de maneira diferente na produção de uma concentração correspondente àquela atmosfera, mas a pressão parcial, que é o que importa para o alvo desejado em termos de anestesia clínica, isso é mantido de maneira mais ou menos segura e não deve ser, então, alterado a concentração do dial do vaporizador. E ele vai ser alterado para baixo, para cima, de acordo com a resposta clínica do paciente. Mas iniciamos sempre o sevoflurano com a concentração de CAN, que é conhecida a nível do mar, a uma atmosfera de 760 milímetros de mercúrio. Nesse diapositivo, temos o exemplo do evento que acontece numa situação oposta à descrita anteriormente. Aqui, a utilização do vaporizador vai acontecer num ambiente de pressão barométrica muito maior. Por exemplo, numa câmara na câmara hiperbárica ou em situação de atividade submarina, por exemplo. Enfim, em qualquer lugar onde a atmosfera esteja aumentada, vai ser mais ou menos o que vai ser apresentado nesse diapositivo que vai acontecer. Lembramos de novo que para saber a saturação
do agente anestésico na câmara de vaporização, dividimos então a pressão de vapor desse anestésico pela pressão barométrica onde ele se encontra. No caso aqui, a 3 atmosferas, 2.280 milímetros de mercúrio. Então, divide-se a pressão de vapor pela pressão barométrica onde ele está sendo utilizado, multiplica-se por 100 e vai, nesse caso aqui, encontrar uma concentração máxima de saturação na câmara de vaporização de 7%. Isso aí pode parecer uma concentração extremamente baixa, mas vamos ver que não é importante em relação à produção da anestesia, como foi mencionado anteriormente. Então, temos de novo aqui a utilização do vaporizador de sevoflurano calibrado ao nível do mar, e ele está sendo utilizado para gerar uma concentração a 2% de sevoflurano num paciente que está sendo anestesiado em uma pressão atmosférica bastante elevada, uma pressão barométrica igual a 3 atmosferas, 2.280 milímetros de mercúrio. Então, esse vaporizador, ele é calibrado a nível do mar, eu quero 2% de sevoflurano, ele vai gerar uma relação de 12 para 1, 12 partes vão para o fluxo de bypass e 1 vai para o fluxo da câmara de vaporização. Ele entende que nesse paciente, os valores que eu vou citar aqui, como sempre, são valores padrão unitários, mas que podem ser alterados desde que se mantenha a proporcionalidade entre o fluxo de bypass e o fluxo que vai para a câmara de vaporização. Aqui ele vai mandar 70 ml, 79 ml para a câmara de vaporização, porque ele acredita que aqui ele foi calibrado para aceitar que vai haver uma concentração máxima aqui na câmara de vaporização de 21%. Então, vai ter uma mistura de 70 ml de fluxo de admissão de gases mais 20 ml do vapor anestésico gerado a nível do mar, e é assim que ele vai trabalhar em qualquer ambiente. Mas ele está numa atmosfera numa pressão barométrica bem mais elevada que isso, e vai gerar apenas 7 ml a cada 100 ml. Então, vai gerar uma quantidade de 7 ml mais 93 ml de fluxo de gases que são aceitos aqui, e isso vai ser somado a um fluxo de bypass de 950 ml, gerando um total de 1.050 ml para sair pelo fluxo de saída, pela via de saída comum do vaporizador. Então, um volume total de 1.050 ml vai conter 7 ml de agente anestésico na forma de vapor. Isso vai gerar uma concentração de 0,67% de sevoflurano, uma concentração extremamente baixa se fosse utilizado o vaporizador a nível do mar. Mas aqui, se a gente multiplicar esse 0,67% vezes a pressão barométrica de onde ele está sendo utilizado, vamos encontrar uma pressão parcial de 15,2 milímetros de mercúrio, que é exatamente a pressão de Kahn do sevoflurano, para se conseguir uma concentração, um efeito compatível com o que seria conseguido utilizando 2% de sevoflurano a nível do mar. Então, de novo aqui, aumentando a pressão barométrica ou a pressão de ambiente onde esse vaporizador está sendo utilizado, a concentração vai aumentar, vai mudar significativamente. No caso aqui, com a pressão aumentada, a concentração é reduzida bastante, já que com essa concentração, com essa pressão muito aumentada, a vaporização diminui muito. Porém, essa vaporização vai ser suficiente para gerar naquela atmosfera uma pressão parcial útil e segura para esse paciente. De novo,
não precisamos nos preocupar, nesse caso, com a alteração da concentração, já que a pressão parcial vai ser mantida, e isso é o suficiente para anestesiar os pacientes em 50% dos casos. Lembrando que a CAN é um conceito de potência de anestésico inalatório que diz que a concentração alveolar mínima capaz de anestesiar 50% dos pacientes, tornando esses 50% de pacientes imóveis a um estímulo nociceptivo padrão para se avaliar a anestesia. O funcionamento do vaporizador de desflurano é completamente diferente. O desflurano tem uma pressão de vapor de 664 milímetros de mercúrio. É muito próximo da pressão atmosférica a nível do mar, e então a sua vaporização é muito intensa, atingindo concentrações próximas de 100%. Isso seria letal para o paciente, e inclusive manteria uma concentração de oxigênio administrado de maneira uma concentração muito baixa de oxigênio para oferecer ao paciente. A FO2 seria extremamente reduzida. O que se faz então é preparar um vaporizador especial para o desflurano, que não recebe outro tipo de anestésico inalatório devido à sua forma de funcionamento. Geraria uma concentração extremamente aleatória de outro agente anestésico, provavelmente uma concentração muito baixa. E aqui, esse vaporizador do desflurano, ele é um equipamento eletrônico que deve ser ligado previamente para atingir a temperatura de cerca de 39 graus Celsius, ele funciona a essa temperatura, e no seu interior vai ser mantido uma pressão de 1.500 milímetros de mercúrio. Ele assim gera uma vaporização do desflurano, e quando você abre o dial do vaporizador, ele vai aumentando gradativamente a liberação de desflurano na forma de vapor para ser misturado ao fluxo de gases frescos que vem sendo trazido então para a via de saída desse vaporizador. Então vemos aqui que, diferente dos vaporizadores do sevoflurano, alutano e isoflurano e outros, aqui não há aquela câmara de vaporização recebendo fluxo de gases frescos. A câmara de vaporização aqui, ela recebe apenas o desflurano é mantido a uma temperatura de 39 graus Celsius e uma pressão de 1.500 milímetros de mercúrio. Isso garante uma vaporização controlada e permanente, já que as condições de temperatura e pressão vão ser bastante estáveis, e a calibração é feita de maneira que o dial ele vai sendo aberto à medida do necessário para se atingir uma concentração de administração no paciente em torno de 6%, 6 a 7%, que é a CAN do desflurano. Então, o fluxo de gases frescos aqui, ele vai ser liberado diretamente ao paciente, apenas se juntando na próxima via de saída do vaporizador aquele vapor de desflurano que está vindo direto da câmara de vaporização. Tá? Então, esse dial ele é preparado para oferecer uma concentração de desflurano, e essa concentração ela vai ser mantida. E se você aumentar ou diminuir o fluxo de admissão de gases, isso vai gerar uma pressão retrógrada no sistema de vaporização, que vai então adequar a liberação do desflurano àquele fluxo que você está liberando no fluxo de admissão de gases no sistema acoplado a esse vaporizador. Então, lembrando sempre que o desflurano, então, vai ter uma CAN de 6 a 7%, ele pode ser aumentado ou diminuído, a sua administração pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a maior ou menor sensibilidade do paciente. E um fator importante de diferença
desse vaporizador para os vaporizadores calibrados de outros agentes anestésicos é que aqui ele não é afetado pela pressão barométrica, a pressão atmosférica, já que ele mantém uma pressão interna constante. Os outros vaporizadores eles são influenciados e por isso há alteração na pressão de vapor e na vaporização dos agentes anestésicos, como foi demonstrado anteriormente. Quanto maior a atmosfera, a altitude, maior é a vaporização do agente anestésico, desde que não se altere a temperatura, a pressão de vapor vai ser igual. Mas em ambientes mais elevados, a baixa pressão atmosférica faz com que haja uma capacidade maior de vaporização em relação aos outros anestésicos. Aqui não. Aqui o desflurano ele é mantido a uma temperatura constante de 39 graus Celsius, uma pressão constante de 1.500 milímetros de mercúrio, e ele vai liberar aquela concentração que você preparou no dial de maneira constante, independente da condição e da situação em termos de altitude e temperatura externa. Porém, de maneira contrária ao que acontece com os outros vaporizadores, quando aqueles 6%, por exemplo, que você preparou para sair do vaporizador de desflurano, deixam esse equipamento, aí sim ele vai ser submetido a uma pressão atmosférica, e se essa pressão atmosférica for diferente, a pressão parcial vai ser alterada. E aí sim, em altitudes muito elevadas, como no exemplo aqui à esquerda, pressão barométrica de 500 milímetros de mercúrio, que é, como foi dito, a pressão atmosférica numa altitude de 12 mil pés ou 3.600 metros mais ou menos. Então, você vai ter 6% de 500 milímetros de mercúrio, você vai ter uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio. Mas veja, a nível do mar, a pressão de Can do desflurano é 55 milímetros de mercúrio. Portanto, lá em cima, a 3.000 metros, 3.600 metros, quando a pressão atmosférica diminui, apesar de você estar liberando uma concentração mantida pelo vaporizador desflurano, a pressão parcial de Can vai estar diferente. Quanto mais elevada a altitude, menor vai ser essa pressão parcial e, consequentemente, você vai gerar uma potência menor de anestesia. Então, esse é o grande tendão de Aquiles do desflurano, se por acaso for utilizado em lugares de altitude muito elevada. Você vai gerar uma concentração permanente, mas à medida que você sobe a montanha, essa pressão de Can vai sendo reduzida e, consequentemente, a capacidade de anestesiar o paciente. Isso é muito importante. Outros aspectos importantes na utilização de um vaporizador calibrado para anestesiar o paciente, para produzir uma anestesia inalatória, se relacionam aqui nesse diapositivo. Entre elas, as observações importantes, primeira coisa é não tombar o vaporizador. O fato de você virar o vaporizador, tombar o vaporizador, pode permitir, em alguns aparelhos, o retorno do líquido anestésico da câmara de vaporização, e esse líquido pode ir tanto para a via de fluxo de bypass, como até para as vias de saída ali na saída do vaporizador onde há a junção dos fluxos que vêm da câmara de vaporização e do fluxo de bypass. Então, isso pode ser muito grave. Entendam-se que cerca de 200 ml de vapor de anestésico são produzidos por cada 1 ml de líquido de anestésico. Então, se você deixa 1 ml de líquido anestésico chegar na câmara de vaporização, na via de fluxo de bypass, onde não tem que ter líquido, é apenas o fluxo de gases frescos que pode passar por ali.
Se por acaso 1 ml de líquido anestésico entra ali, isso vai gerar um volume de 200 ml de vapor. Supondo que, por exemplo, está usando o sevoflurano, você gera 200 ml ali, para transformar aquele 200 ml de líquido de vapor em uma concentração, vamos supor, de 1%, você tem que dar cerca de 20 litros de fluxo ali para poder diluir esses 200 ml a 100% para uma concentração de 1%. Essa diluição é muito difícil de conseguir por essa via. Então, a concentração gerada por essa contaminação de líquido anestésico em lugar onde ele não deve estar pode gerar concentrações muito altas e concentrações realmente letais desse anestésico utilizado. Se há suspeita de que aconteceu isso, esse vaporizador ele deve ser substituído, ele deve ser submetido a um fluxo elevado de gases frescos com o dial completamente aberto para vaporizar aquele anestésico o mais rapidamente possível, fora do ambiente onde o paciente vai receber anestesia, para então tirar aquela concentração, a possibilidade de gerar aquela concentração muito elevada. Em algumas situações é necessário que se peça ao fabricante para promover esse conserto, essa retirada do anestésico líquido das vias onde não deve haver anestésico líquido, e só após a liberação do fabricante ele deve voltar a ser utilizado em clínica. Uma outra situação é a composição da mistura gasosa. A mistura gasosa, aquela mistura que de fluxo de gases frescos que vai invadir ali o vaporizador, ela pode gerar um sem número de situações. E uma das situações é que o valor de CAM vai ser reduzido se você estiver, por exemplo, utilizando o óxido nitroso, já que o óxido nitroso tem capacidade anestésica também muito mais reduzida, já que a CAM do óxido nitroso é cerca de 105, 107%. Então, mas a utilização do óxido nitroso em concentrações progressivamente elevadas vai levando a necessidade progressivamente menor do agente anestésico volátil que está sendo utilizado. Outra questão também é que o óxido nitroso ele tem uma capacidade de diluição muito grande no anestésico inalatório. E então, no início da administração do fluxo de gases frescos, acontece uma diluição desse óxido nitroso no líquido anestésico até que haja saturação desse líquido anestésico com óxido nitroso. Após essa saturação, a quantidade de óxido nitroso que vai passar direto ali na câmara de vaporização, sendo saturada com vapor anestésico, aumenta de maneira muito intensa e costuma acontecer ali depois de uns 10 minutos, esse volume de gás que sai da câmara de vaporização pode aumentar bastante, levando a um aumento da concentração de vapor anestésico ou da quantidade de vapor anestésico que pode ser carreado a partir da câmara de vaporização, aumentando então, após a junção com o fluxo diluidor, a concentração final do agente anestésico inalatório. Uma outra observação importante é que há um aconselhamento pela resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017 para que se utilize analisador de gases quando da utilização de anestesia inalatória. O analisador de gases, ele teria, se já existisse, ele teria levado a uma segurança muito maior no passado, quando da utilização daqueles vaporizadores universais ou do Copper Kettle, reduzindo em grande quantidade alguns riscos inerentes à utilização de um vapor de anestésico sem se saber a concentração dele, como no caso dos vaporizadores universais, ou diminuir o risco daquela, como foi comentado no vídeo anterior,
quando se utilizava o Cooper Kettle, você dependia da abertura de dois fluxômetros, um fluxômetro que ia para a câmara de vaporização e um que iria para o fluxo de bypass ou fluxo diluidor. Se você esquece de abrir ou fecha inadvertidamente o fluxômetro da via diluidora ou de bypass, você vai oferecer um anestésico inalatório em concentrações muito elevadas, o que leva a um risco importante na administração desse agente anestésico com esse tipo de vaporizador. Mas utilizando analisador de gases, você vai ter a concentração que está sendo administrada no paciente e a concentração que está sendo eliminada. Então, você tem a concentração tanto na fase ins quanto na fase expiratória, o que dá uma segurança extremamente elevada. Além disso, o analisador de gases também protege contra a troca de agente inalatório. Se você põe o agente inalatório errado naquele vaporizador, isso vai ser identificado no analisador de gases. Você vai saber qual agente anestésico que está sendo oferecido ali no paciente. Recentemente, eu ouvi uma um caso clínico onde foi administrada uma anestesia geral a paciente e essa anestesia geral foi mantida com agente inalatório. E depois de certo tempo, a pressão da paciente subindo, taquicardizando, e houve então a decisão de se associar a drogas venosas para tentar controlar essa pressão, essa frequência cardíaca da paciente, até que se percebeu que o vaporizador não estava bem adaptado no encaixe do aparelho de anestesia. Estava sendo suficiente para ventilar o paciente, mas estava tendo um vazamento importante dos agentes anestésicos e até do fluxo de admissão de gases. Por isso não foi a paciente após a cirurgia teve memória intraoperatória, disse a consciência intraoperatória, relatou o fato no pós-operatório e esse fato não teria ou teria sido diagnosticado muito facilmente se tivesse sendo utilizado o analisador de gases. Infelizmente, o analisador de gases é um equipamento que não é disponível em todos os hospitais, mas onde ele é disponibilizado, ele oferece uma segurança maior para essa utilização da anestesia inalatória. Por fim, nesse diapositivo, o consumo do anestésico inalatório, que pode ser calculado sabendo-se a concentração oferecida e o fluxo de admissão de gases, o fluxo de gases frescos para esse paciente. Então, no diapositivo vai ser melhor esclarecida a forma como é feito o cálculo do consumo de agente inalatório. Como foi mencionado no diapositivo anterior, para calcular o consumo do agente anestésico é preciso conhecer primeiro o fato de que cada ml de anestésico inalatório líquido vai gerar cerca de 200 ml de agente anestésico na forma de vapor, como é demonstrado aqui nessa tabela, mais ou menos 200 ml para todos. Então, conhecendo esse fator, para descobrir o consumo, precisamos saber mais a concentração do anestésico que está sendo oferecido e o fluxo de gases frescos. O consumo vai ser igual à multiplicação da concentração oferecida pelo fluxo de admissão de gases, tudo isso dividido por 200, se não se sabe ou não se quer usar a relação específica, como está na tabela, para cada um dos agentes anestésicos. Então, utilizando um exemplo fictício qualquer, um agente inalatório qualquer a 2%, com fluxo de admissão de gases de 2 litros por minuto, colocamos aqui naquela fórmula, então o consumo vai ser igual à concentração, que é 0,02 ou 2%, vezes o fluxo de admissão de gases, que é 2 litros por minuto ou 2.000 ml por minuto, dividido por 200, que vai dar 0,2 ml por minuto, ou 12 ml por hora. Se eu quero saber em relação ao sevoflurano, eu estou utilizando o sevoflurano a 2,5%,
com um fluxo de 1,5 litros por minuto ou 1.500 ml por minuto, de novo eu utilizo a mesma fórmula. A concentração utilizada é de 2,5% ou 0,025 vezes 1.500 ml, que é o fluxo de admissão de gases, dividido pelo valor específico do valor do volume de vapor que é gerado por 1 ml de sevoflurano na forma líquida. Então, 1 ml de líquido de sevoflurano gera, em geral, uma média de 180 ml. Então, vou dividir aqui por 182 ml, que vai dar um resultado de 0,21 ml por minuto ou 12,67 ml por hora. Esse é o consumo, é a fórmula para calcular o consumo do anestésico inalatório, sabendo que o anestésico inalatório ele vai ter o seu consumo aumentado ou diminuído de acordo com o fluxo de gases frescos que está sendo utilizado naquela anestesia. A indústria tem evoluído na produção de recursos de segurança na utilização de anestésicos inalatórios. Entre as estratégias utilizadas, a criação de um padrão de cor, onde os agentes anestésicos inalatórios podem ser identificados de maneira bastante fácil e rápida. Então, temos que os vaporizadores e os frascos, eles vêm com uma cor característica de cada um. Os frascos amarelos e os vaporizadores amarelos são aqueles que devem conter o sevoflurano. Os frascos e vaporizadores de coloração roxa devem ser utilizados com o isoflurano, os vermelhos com o alotano e o azul com o desflurano. Outras estratégias de tentativa de reduzir risco é a criação por alguns fabricantes de um adaptador. Você não consegue, nesse modelo de vaporizador, despejar o conteúdo do frasco contendo líquido anestésico diretamente no vaporizador. Você precisa dessa peça adaptadora que deve ser da mesma cor do frasco e do vaporizador. Então você enrosca esse adaptador na boca do frasco e ele vai ser adaptado ali na entrada do vaporizador. Assim você tem a diminuição de risco de troca de agentes anestésicos. Outra estratégia também é a orientação de risco aumentado na utilização de vaporizadores em série. Você pode tanto produzir a troca do anestésico inadvertidamente, numa correria eventual, numa emergência ou numa distração, colocar o agente anestésico de um vaporizador no outro e assim ter algum dos problemas mencionados nesse vídeo. Para isso, alguns fabricantes adaptaram peças nos vaporizadores que não permitem abrir um vaporizador ao mesmo tempo que você abriu o outro, que geraria uma concentração somada de dois anestésicos vaporizados e assim uma adição de efeitos que poderia ser deletério. Mas um vaporizador do lado do outro ainda continua oferecendo esse risco e deve ter muita atenção na colocação desse agente anestésico, que deve ser escolhido de acordo com o vaporizador a ser utilizado pelos riscos já mencionados nesse vídeo. Terminamos aqui nosso segundo vídeo sobre vaporizador. Espero que tenham gostado do conteúdo. As perguntas e críticas são bem-vindas, obviamente. Somos humanos, somos falhos e qualquer comentário será muito bem-vindo. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço.